Olá, como estão? Tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos propor a correção da atividade anterior e um breve estudo também, uma breve explicação sobre o assunto, sobre o conteúdo que foi passado para vocês. Tá? A página é da página 87 a 90 do livro. Quem quiser também pode pegar seu livro e ir acompanhando, tá certo? E depois foi proposta essa atividade. Então, em seguida, a gente vai fazer essa correção, tá certo? Espero que vocês acompanhem e aprendam um pouco mais, ok? O conteúdo que está aqui são os diferentes tipos de rocha. A gente sabe que essa estrutura firme que a gente vê nas serras, onde a gente pisa, alguns produtos também que a gente utiliza dentro de casa são feitos de rocha. Essas rochas, elas podem ser basicamente de três tipos. A primeira é chamada de rochas magmáticas, também conhecida como rochas ígneas, tá? As rochas ígneas ou magmáticas, elas podem ser intrusivas ou extrusivas, tá certo? Então, rochas magmáticas que podem ter dois subtipos, intrusivas e extrusivas. Rochas sedimentares, tá? Que é formada dos sedimentos, dos pequenos pedaços de outras rochas pela ação do intemperismo. E temos as rochas metamórficas. A gente vai falando sobre cada uma, mas a gente sabe que as rochas, vamos voltando aqui, as rochas magmáticas, ela é formada a partir do magma, O magma, ele fica na parte do manto. A gente tem um manto externo e interno, A parte superior do manto, que a gente chama de externo, a parte mais interior, que é o interno, Então, a parte mais superior libera por algumas fendas que existem na Terra, que a gente chama até que são as rachaduras das placas tectônicas ou pelos vulcões, vão liberar o magma, Esse magma, enquanto está lá dentro da Terra, é chamado de magma, mas quando ele sai pelo vulcão, ele é chamado de lava, Quando esse magma que está lá de dentro passa por um processo de resfriamento ainda dentro da crosta, ainda dentro da parte interna no planeta, esse resfriamento ele é mais lento. Então ele forma algumas rochas específicas, alguns materiais, alguns cristais de minerais, que crescem durante essa formação dessa rocha, nesse resfriamento que demora muito porque ele é interno, ainda dentro da crosta. O que ele vai chamar? Nesse tipo de rocha que a gente chama de magmática intrusiva ou plutônica. Então, o que é rocha plutônica? É a rocha magmática intrusiva, aquela rocha que resfriou ainda dentro da crosta, tá certo? Quais são os tipos de rocha que eles vão dar origem depois desse resfriamento que demora muito tempo? É um resfriamento lento. Ele vai dar origem, os minerais que compõem. O granito é uma rocha plutônica. A gente sabe que o granito a gente usa em calçada, a gente usa em bancadas de pias, dentro de casa. É uma rocha plutônica, a mais comum, mas também tem o diorito, o pórfiro e o gabbro, que também são exemplos de rochas plutônicas. Repetindo, rochas plutônicas ou magmática intrusiva é aquele magma que não saiu da crosta, que resfriou ainda dentro da crosta. Esse resfriamento é muito lento, por isso que forma esses cristais e vai dar origem a esse tipo de minério, tá ok? As rochas magmáticas, quando elas saem por essas fendas que eu falei, elas vão sair. Quando sai já não é mais magma, é lava, é uma lava quente, que quando ela ocorre dentro do mar ou fora do mar, na superfície, ela vai passar por um resfriamento, uma mudança de temperatura que também pode ter a presença da água. Então ela vai se solidificar.
Então ela vai acontecer fora da crosta. A gente chama de magmática extrusivas, ok? Também chamadas de vulcânicas, porque aconteceu fora da crosta terrestre. Quais são os tipos, né, que a gente tem mais comum desses minérios? É o basalto, né, que é uma rocha vulcânica ou magmática extrusiva, que é a mais comum. Mas também tem o riólito, a obsidiana, né, parece com obsidiana, mas não é, né, gente? É obsidiana e tem algumas outras, ok? Já as rochas sedimentares são formadas a partir de sedimentos, né, que são partículas que vêm de outras rochas. Quais são as outras rochas? Magmáticas, metamórficas ou até as próprias sedimentares. Essas partículas são criadas a partir do intemperismo. É o vento, é o sol, é a chuva que vai desgastando em pequenos pedaços e eles vão se acumulando no fundo dos mares, dos rios, né, e outras estruturas. Tá certo? Tais transformações podem ser causadas pelas chuvas, variações de temperatura, vento e outros fatores que eu já expliquei. Esses sedimentos, gente, eles são arrastados pela água, pelo vento e acumulam em camadas, também chamados de estratos, porque vai vindo uma camada em cima da outra, né, durante muito tempo. Também não se forma muito rápido, não. Esse acúmulo acontece, por exemplo, no leito dos rios ou do mar, tá? E vão dar origem a alguns tipos de rochas. Elas são menos duras e resistentes. É bom frisar isso, porque a gente sabe que as outras rochas elas são bem firmes, né? Porque na formação, gente, das sedimentares são pequenas partículas, né? Já as outras não, elas são mais unidas, mais firmes. Então, quais são os tipos de rochas sedimentares? Ou quais são os tipos de minério, né, formado pelas rochas sedimentares? Calcário, varfito, argilito e arenito. Argilito, né, dá origem à argila, né? O arenito, a areia, aquelas partículazinhas de areia, parece pequenos pedacinhos, né, de alguma coisa que se desgastou, tá certo? Então, esses são os exemplos de rochas sedimentares. E o último tipo de rocha que eu falei para vocês, as rochas metamórficas. As rochas metamórficas se originam a partir de transformação em outras rochas. Então, ela era uma rocha, a partir do momento que entrou em temperaturas mais elevadas, elas conseguem se transformar em outras. Então, é uma rocha metamórfica, né? A gente fala de metamorfose. Metamorfose é o quê? Mudança. Então, rocha metamórfica era aquela rocha que tinha uma estrutura. Quando foi submetida a uma temperatura mais elevada, ela se transformou em outra. Tá certo? Então, o que nós temos aqui? Quais são as outras rochas que elas podem dar origem? O quartzito, por exemplo, né, que dá origem ao quartzo, formada, apresenta características e aspectos diferentes do arenito. O quartzito não é o arenito, tá certo? Mas é um exemplo de rocha metamórfica, ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação e vamos passar agora para a correção da atividade, ok? Então, iniciando aí a número 1. Litosfera é o mesmo que crosta terrestre? Explico. A gente sabe que não, né? A litosfera é formada pela crosta terrestre pela região superior do manto. Se a gente for ver, a litosfera ela vai ter outras camadas, né? Por exemplo, no caso aí, a região superior do manto e a crosta terrestre. A Terra ela vai ter outras camadas, tá certo? Então, a litosfera é formada pelas duas e não só pela crosta. Qual é a relação entre rochas e minerais? As rochas é que são formadas por um ou mais minerais, ok? 3. Pede para vocês observar essa gravura da ilha. Observe que nessa primeira gravura, essa ilha que está saindo fumaça aqui, ela tem um vulcão em atividade. E aqui ela já aparece ela mesma, só que maior. Tá vendo o que foi que aconteceu? Então vamos ver aqui.
O que fez a ilha aumentar de tamanho? Então vamos lá. A ilha é formada pela solidificação da lava. Quando o vulcão libera essa lava aqui, ela está passando por um processo de resfriamento, contato com a água, contato com o vento, com chuva e etc, né? Ela aumentou de tamanho por causa do acúmulo do material expelido pelo vulcão. Então, o vulcão está expelindo esse material e ela vai dando origem a essa ilha aqui. Nessa ilha deve haver mais rochas vulcânicas ou plutônicas? O que é que vocês acham, né? A gente tem as rochas vulcânicas aqui ou plutônicas que vêm do magma, né? Aí o que que nós temos? As rochas vulcânicas ou as rochas plutônicas? Então vamos ver aqui, ó. Deve haver mais rochas vulcânicas, porque tem um vulcão aqui em atividade, pois são formadas pelo rápido resfriamento da lava expelida. E as rochas plutônicas, o resfriamento ainda é dentro da costa e é muito mais lento esse processo. Então aqui a gente vê por fora. Letra C. Você esperaria encontrar rochas metamórficas e sedimentares nessa ilha? Explique. Não. Tá certo? Por que não? Pois rochas sedimentares e metamórficas levam muito tempo para serem formadas. E esse resfriamento aqui, gente, é rápido. E a ilha é muito nova em termos geológicos. Em termos de surgimento mesmo, viu, gente, aqui. Identifique as frases incorretas e corrija. Quais são as frases incorretas? A letra A diz assim, ó. O mármore e outras rochas magmáticas são formadas a partir de rochas pré-existentes. Então, o mármore é uma rocha magmática? Não, né? O mármore e outras rochas metamórficas, porque são formadas a partir da transformação de outras rochas, tá? Pré-existentes. Letra B. Rochas metamórficas são formadas por camadas sobrepostas de sedimentos. Será que são as rochas metamórficas que são formadas por camadas? Não, né? Vamos corrigir. Rochas sedimentares é que são formadas por camadas sobrepostas de sedimentos. Letra C. Rochas sedimentares são geralmente menos duras e resistentes que rochas magmáticas? Aí sim, né? Porque elas são menos resistentes, que a gente falou, no caso do arenito, do argilito, né? A afirmação está correta. E questão 5, o que é que nós temos aqui? Ela vai falar o seguinte: uma rocha sedimentar pode se formar a partir de que tipo de rocha? Como é esse processo? Então, a gente viu que a rocha sedimentar é formada a partir de sedimentos, que vêm de outras rochas magmáticas, metamórficas e também as próprias sedimentares se desgastando. Esses sedimentos se acumulam e são comprimidos pelo próprio peso ou peso do material que está sobre ele. Então, vai um e ficando, né, acumulando em cima do outro. Com o tempo, se a pressão for grande o suficiente, forma-se uma rocha sedimentar, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Nós vamos seguir com outra atividade sobre o assunto, tá? E alguns gamezinhos para a gente treinar um pouquinho mais esse conteúdo, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.